E agora você vai ter um entendimento da Ana Luísa Lodge. Ana Luísa Lodge é a responsável, analista de grãos da FC Stone, uma das maiores empresas de análise de grãos do mundo. E ela faz esse trabalho aqui no Brasil. E ela vai falar sobre questões importantes que impactam diretamente nesse fator da criação de animais e também confinamento no Brasil. Vai falar sobre milho, sobre disposição do milho no primeiro semestre do próximo ano e o que o Brasil deve produzir também na segunda safra. Recentemente, a FC Stone trouxe os seus primeiros levantamentos para a segunda safra de milho da safra 2019-2020 e a FC Stone aponta que essa segunda safra próxima deve ser 1 milhão de toneladas abaixo da atual. Fala também a respeito do mercado de soja e muito mais com o meu colega Walter Puga Júnior. A FC Stone apresentou em São Paulo o resultado dos seus estudos com as perspectivas do agronegócio para 2020 e uma retrospectiva de 2019. Aqui ao meu lado eu tenho Ana Luísa Lodge, que é analista do mercado de grãos, que vai comentar sobre milho e soja. E vamos começar com a pergunta do dia. A ProSoja fez um alerta que podemos ter dificuldades com milho para abastecer a indústria nacional em 2020. Como você vê essa situação? Realmente essa é uma preocupação, porque a safra de verão ela é pequena, a safra de inverno, a safrinha, né? Ela hoje já é quase 3 vezes maior que a safra de verão. E o consumo em 2019 foi muito grande. A gente está batendo recorde de exportação de milho. Provavelmente vai exportar mais de 40 milhões de toneladas até janeiro. O consumo interno para ração, para etanol de milho também cresceu. Então a gente pode ter alguma restrição sim, por mais que o balanço nacional ainda continue indicando estoques aí até perto de 10 milhões de toneladas. O que acontece é a distribuição desse milho. Às vezes falta milho no sul, onde o consumo é muito grande, e tem milho em regiões mais distantes. Aí tem a logística cara. Então, tem essa preocupação, sim, no primeiro semestre de 2020. Há perspectivas de que o Brasil vai produzir 100 milhões de toneladas de milho novamente ou até um pouco mais. É a perspectiva também da FC Stone? A gente divulgou a primeira estimativa para a safrinha, agora no começo da semana, e o total da safra ficou em 99,9, 100 milhões de toneladas, pelo menos por enquanto. Há muita dúvida aí sobre a safrinha de milho, porque a gente teve atrasos na soja, então parte da safra de milho, da safra de inverno de milho, deve ser plantada fora da janela ideal, então o clima precisa ajudar aí para a gente ter uma boa produção, repetindo o que a gente viu em 2019 também. Mas a gente tem grande potencial, a gente deve crescer a área na safrinha e tem tudo aí para chegar perto, até ultrapassar os 100 milhões de toneladas, é claro, dependendo do clima. A demanda da indústria é muito forte. O excedente de produção que teríamos com mais uma produção estimada em 100 milhões de toneladas não chegaria muito além de 30 milhões de toneladas, para uma exportação e uma demanda de quase 40. Vamos exportar menos em 2020? Por enquanto, as nossas estimativas são de exportações menores, aí ao redor de 35 milhões de toneladas. Esse ano, aí, a safra 18-19 deve ficar mais perto de 40, até ultrapassar 40. Então, a gente está com estimativa de exportações menores, sim. A gente tem também que olhar os outros países que exportam milho, né? Os Estados Unidos, aí, acabou que não teve uma perda tão grande na safra, então tem milho disponível. A Ucrânia, a Argentina, então são países aí que também competem bastante no mercado exportador de milho. Quanto a preços, perspectiva para preços do milho no Brasil. Nós vimos milho a 45, 46, 48 reais a saca em algumas regiões, em alguns momentos. O preço do milho vai continuar alto? Olha, com essa demanda forte, aí, pelo menos até o começo do ano, até a gente ter uma perspectiva melhor do que vai ser a safrinha, uma definição aí de área de safrinha, de questão climática, se está indo bem ou não, a gente pode continuar vendo preços mais sustentados, sim. Bom, há estimativas de como caminharia esse preço do milho em 2020? Você arriscaria dizer a média dos preços que vocês esperam? Olha, é bem difícil dizer a média, viu? Seria realmente, não tem como saber, a gente pode ter outros fatores influenciando também, mas a sazonalidade do milho já é de preços mais fortalecidos usualmente no começo do ano, né? E com essa demanda muito forte, isso daí deve acentuar essa perspectiva. Agora vamos mudar um pouco de assunto, vamos falar de soja, outro mercado que você acompanha dia a dia. Para a soja, preços mais baixos lá na frente? Do que depende o mercado de soja hoje?
o mercado de soja continua preso no impasse entre Estados Unidos e China, né? A gente não teve exportações tão fortes esse ano, porque geralmente a gente produziu menos soja em 2019, só que a gente continuou exportando bastante, a China continuou dando preferência para a soja brasileira, porque a guerra comercial continua. Mas há muitas dúvidas se essa guerra vai acabar em breve ou não, né? E se tiver algum tipo de acordo que beneficie volumes de soja americana, isso poderia prejudicar as exportações brasileiras. Mas a China também ela deve entrar num ciclo de recuperação aí da peste suína africana, depois de um ano aí bem com uma perda de quase a metade do rebanho de suínos deles. Então, nos próximos anos, mais no médio prazo, a China deve voltar aí a recuperar as importações e o mercado deve se normalizar. É claro que a guerra comercial continua sendo o principal ponto aí em relação a se a gente vai exportar mais ou menos em 2020. Aproveitando para falar sobre o que a produção de biodiesel e de etanol consome, tanto de milho como de soja, qual é a perspectiva daqui para frente? O biodiesel e a produção de etanol utilizarão mais os grãos? Sim, né? A questão do biodiesel, a gente teve a aprovação do aumento da mistura, que vai chegar ao B15 até 2023. O óleo de soja vai continuar sendo a principal matéria-prima e hoje em dia, segundo a ANP, 70% do biodiesel é feito de óleo de soja, só que esse percentual ele tende a ser um pouco maior porque tem uma categoria lá de outros materiais que com certeza tem óleo de soja também. Então, considerando 70% do biodiesel feito de óleo de soja, em 2023 a gente vai ter que esmagar cerca de 31 milhões de toneladas de soja só para fazer biodiesel, né? Então, vai ter um incremento assim, considerável. Em 2018, só para comparação, a gente esmagou cerca de 18 milhões de toneladas de soja para fazer biodiesel e vai chegar a mais de 30 quando o B15 entrar em vigor aí em 2023. Mercado de biodiesel, para quem trabalha com soja, é promissor? De olho no que vai ocorrer com o esmagamento, então o mercado interno vai crescer mais do que o mercado externo? Não, o Brasil ele é tradicionalmente um exportador de soja muito grande, né? A gente deve continuar exportando muita soja. A gente tem um espaço grande para crescer a produção de soja ainda. Então, assim, a demanda crescendo fortemente deve também incentivar o aumento da produção de soja. A gente tem área para expandir ainda, a gente tem muita área de pastagem. Então, o Brasil tem grande potencial ainda no aumento da produção. Mas, com certeza, a gente vai continuar sendo um grande exportador. O quanto a gente vai exportar e o quanto vai ficar no mercado interno vai depender do quanto de soja a gente vai ter no mercado doméstico mesmo. Mas o mercado interno cresce muito. Cresce muito, e não só do biodiesel também. A gente está num período aí bem favorável para as carnes, né? Produção e exportação muito forte de carnes. Então, consome ração, farelo e milho principalmente. Então, o consumo interno está num período favorável, sim. Bom, você acaba de ouvir Ana Luísa Lodge, analista do mercado de grãos da FC Stone. Perspectiva é bem, vamos dizer, positiva para 2020 e daí para frente. Obrigado pela entrevista, Ana Luísa. Eu que agradeço. Obrigada. Walter Puga Júnior para o SBA.